Meus queridos pastores Luiz e Sandra Pedroso, ilustre pastor Gilson Bétega, queridos irmãos e irmãs desta 8ª Igreja Batista Filadélfia, nesta cidade de Curitiba, hoje vamos estudar uma importante lição intitulada Promessas na Bíblia, Sua Riqueza e Importância. Seu autor, pastor Elton Batista Melo, titular da Igreja Batista Independente do Portão, nesta cidade de Curitiba, e presidente da Junta de Educação e Publicações da CIB e da Editora Batista Independente. Vamos aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas com ele. E iniciamos com algumas considerações preliminares a saber. A base para o desenvolvimento da lição está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." Nessa lição vamos conhecer a ligação histórica das promessas desde Noé até os dias de Jesus Cristo. Percebam também a importância das promessas divinas e seu cumprimento para Israel e para a igreja. E por fim, vamos observar e praticar as promessas de Deus, pois sempre tem um tempo presente e um tempo futuro. Desde Adão e Eva, são milhares e milhares de anos passados, existiu e ainda existem alguns milhões de exemplares de livros publicados com os mais diversificados temas. Muitos são de histórias, outros de literatura técnica, científicas, contos, temas religiosos, misticismos, talvez muitos com promessas e promessas não cumpridas, etc, etc. Mas nenhum desses livros se constitui como a palavra de Deus, que é só a Bíblia, onde também vamos encontrar muitas promessas de Deus dirigidas ao homem e que foram cumpridas. O pastor Elton cita o resultado de uma pesquisa, em resumo, no livro intitulado A Bíblia Responde, uma publicação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de 1983, que informa existir um total de 8.810 promessas de Deus assim distribuídas. 7.487 são promessas de Deus para o homem. Isto significa 85% de todas as promessas da Bíblia. Existem 991 referências de uma pessoa fazendo uma promessa a outra pessoa. Registram-se 290 promessas do homem para Deus. Outras 29 promessas foram feitas pelos anjos, a maioria delas encontradas no Evangelho de Lucas. Há ainda 9 promessas feitas por aquele velho mentiroso, o diabo. Por exemplo, sua promessa de dar a Jesus todos os reinos do mundo se Jesus se prostrasse para adorá-lo. 2 promessas são feitas por um espírito maligno. 2 importantes promessas são feitas por Deus Pai para o Deus Filho. O capítulo mais destacado no que diz respeito às promessas está no Salmo 37. Praticamente todo verso é uma promessa maravilhosa. Observem os versos 3, 4 e 5 que leio. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ainda no Salmo 89, verso 34, lemos: "Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios." Enfim, Deus cuida das suas promessas
e as cumpre. Vejamos agora algumas características das promessas divinas. Primeiro, o irmão que me ouve concorda que o ser humano é religioso por excelência. Mesmo o ateu, por incrível que pareça, é religioso. Como? Pois fundamenta a sua crença na fé de que não existe Deus ou deuses. O ser humano tem uma facilidade muito grande de fazer promessas e, ao mesmo tempo, de não cumpri-las. O profeta Jeremias afirma no seu livro, no capítulo 17, verso 5, o seguinte: maldito o homem que confia em si mesmo, e mais, por isso aparta o seu coração do Senhor. Graças a Deus que o Senhor não é igual ao homem, que mente ou que se arrepende. Ao contrário, tudo o que ele fala, ele mesmo confirma. Esta citação está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Quando Deus faz uma promessa, é Ele mesmo que se encarrega de executá-la. Ainda que passem muitos anos. Por exemplo, Deus fez uma promessa a Abraão, que somente após 500 anos foi cumprida. É o caso da promessa ao seu povo sobre a terra prometida. Jesus Cristo afirmou que poderão passar os céus e a terra, mas as suas palavras não deixariam de ser cumpridas. Está registrada lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Então, o que Deus promete, cumpre. Sempre foi assim. Segunda consideração a destacar são as boas promessas feitas para Israel. São muitas, por isso vou destacar algumas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 21 e Êxodo capítulo 19, versos 3 a 6, Deus faz a promessa de gerar um povo exclusivo, santo e consagrado a Ele, para mostrar às nações da terra como seria um povo governado por Deus. Em Jeremias capítulo 7, versículos 21 a 23, Deus, ao longo da história de Israel, continuou fiel a esta promessa. No livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 a 23, e em Jeremias, capítulo 25, versos 12 e 13, depois ainda no capítulo 29, versículo 10 e mais, no capítulo 33, do versículos 10 a 14, mesmo quando Israel pecou, desobedecendo ao Senhor em vários aspectos, Deus foi fiel e visitou o seu povo, trazendo-os de volta do cativeiro da Babilônia. Em Isaías capítulo 11, versículos 1 a 2, e Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 6, temos as promessas de Deus para o seu povo, que previam ainda um resgate completo através do nascimento do Messias, Jesus. O seu filho unigênito, descendente de Davi, seria ele para a finalidade de resgatar o seu povo. Interessante observar como Israel é um país pequeno, pouca coisa maior do que o estado de Sergipe, com 22.145 quilômetros quadrados e uma população de 9 milhões de habitantes. Mas Deus tem guardado e prosperado o seu povo, tornando-se um país vanguardeiro nas ciências e tecnologias à disposição de Israel? Não, da humanidade toda. Vale a pena destacarmos algumas considerações sobre esta nação, Israel, dos nossos dias, em relação à promessa de salvação. Existem duas vertentes dispensacionalista que colocam o povo de Israel separado da igreja de Cristo e enfatiza que as alianças de Deus com este povo propõem bênçãos terrenas que serão literalmente cumpridas neles, ou seja, uma aliança incondicional. Entretanto, o ensino da teologia do pacto enfatiza que as promessas feitas a Israel serão cumpridas através da igreja do Novo Testamento,
o verdadeiro Israel espiritual. Aliás, que está referido pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. E enfatiza que não haverá dois destinos separados, ou seja, um na terra, para Israel, e outro no céu, para a igreja. De modo que a teologia do pacto ensina que a igreja de Cristo é a herdeira das promessas feitas à nação de Israel. Como terceira parte do presente estudo, consideremos as promessas para o povo de Deus nos dias de hoje. Vejam, as promessas de Javé são boas para o povo de Israel. Observem como as que são dirigidas para a igreja do Senhor são excelentes. Vale a pena acompanhar as referências bem postadas pelo autor, pastor Elton de Mello, nesta belíssima lição, a saber, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, em resumo, além da promessa de Jesus estar com os discípulos durante o seu ministério terreno, prometeu que todos que nele crescem haveriam de morar com ele nas habitações do Deus Pai. E na dúvida dos discípulos de como tornar real essa promessa, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meu intermédio. E nessa eternidade seríamos, como de fato somos, assistidos e amparados pelo Espírito Santo. Então, meu caro, é verdade ou não? No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, encontramos a referência de que a igreja do Senhor Jesus está sendo preparada como noivo para as bodas, isto é, sendo adornada com crentes que buscam viver em santidade para viver com e na presença de Jesus na eternidade. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, temos outra promessa, a saber, enquanto igreja do Senhor devemos viver sob a ação do Espírito Santo, resgatando o sentido original do projeto de Deus em sermos um povo santo. E mais, exclusivo, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Estas promessas não são impositivas, são condicionais, isto é, implicam a condição de obedecermos a sua palavra. Observem o seguinte: a salvação não é e nunca foi automática. Como dizem alguns, eu creio que Deus me ama e por isso não vai permitir que eu vá para o inferno. Lembrem-se, Deus não depende dos méritos humanos. Quando o homem pecou, ele sabia das consequências e assumiu toda a responsabilidade do ato de desobediência, com reflexos na vida eterna com Deus. E tem outra observação: não basta ser crente, batizado nas águas, ser um frequentador de cultos. É preciso uma entrega total e contínua da nossa vontade a Deus, um caminhar de fé sincero e autêntico. O que aprendemos pelo estudo do Novo Testamento é que a salvação, pela graça, culmina em atos de fé. Há quanto tempo você vive com um testamento na mão ou debaixo do braço, e nesse testamento lhe está garantida uma vida eterna na presença de Deus, e nele há toda a dica de como apropriar-se desta herança? Basta ler e seguir suas orientações. Este testamento se chama Bíblia, ou a Palavra de Deus. Pense nisso, decida já, e que Deus lhe abençoe.